Muito boa tarde. Boa tarde por terem acedido ao convite da Assist para mais este webinar. Um webinar, o quarto numa sequência de 10 relacionados com a inteligência artificial, a eficiência energética, no âmbito das telecomunicações. Portanto, a Assist desenvolveu um projeto com o nome Assist Valoriza e é neste particular, depois com uma grande ajuda com o professor Luís Correia, professor técnico, que estamos a desenvolver esta série de webinars. Professor Luís Correia, muito obrigado. Muito obrigado aos outros palestrantes que serão apresentados pelo professor Luís Correia e que sejam 60 minutos de troca de saberes e também de algumas questões que, entretanto, a audiência certamente poderá colocar via chat e serão geridas e serão respondidas na sequência da conversa e das apresentações. Muito obrigado, boa tarde e bom trabalho. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos também. Eu diria que cá estou mais uma vez, no sentido de que, para aqueles que já viram os painéis anteriores, portanto, já me conhecem, digamos assim. De qualquer maneira, portanto, como o Luís Peixoto teve a mobilidade de referir, o meu nome é Luís Correia, eu sou professor de técnico e tenho tido todo o gosto em colaborar com a Assist nesta série de painéis que abordam vários temas à volta das telecomunicações, não estritamente das telecomunicações, mas vários temas à volta das telecomunicações, mas também depois, como eu dizia, para além, e portanto também com impacto social, e o social aqui, nas pessoas, nas empresas, em tudo o resto. E nós temos seguido aqui dois grandes temas, de facto. Um é a questão da eficiência energética e, portanto, tudo o que tem a ver com as questões da energia e tudo o resto que é muito importante hoje em dia, e as tecnologias que estão associadas a isso. E um segundo são dois palavrões, digamos assim, que hoje em dia ninguém consegue fugir deles, que é a inteligência artificial. E, portanto, e aqui nós já tivemos, num painel anterior, estivemos a falar sobre inteligência artificial, eu quase diria no âmbito estrito das telecomunicações e, portanto, os impactos e a utilização das telecomunicações. Hoje nós vamos ter uma perspectiva muito mais alargada, que é a inteligência artificial nas empresas, e eu achei que devia convidar uma colega que é perita neste assunto e sabe muito mais disto do que eu, para moderar o painel e para discutir este assunto com as convidadas dela, porque é isto que se trata de facto, que é a minha colega Ana Madureira, do ISEP do Porto, Instituto Superior de Engenharia do Porto. Por acaso, ISEP ou Universidade Politécnica do Porto? Ainda é ISEP, não é, Ana? Ainda é ISEP. Ainda é ISEP e É irá ISEP. continuar a ser ISEP. É uma das Mas, escolas da Universidade Técnica do Porto. exatamente, então é isso mesmo. Peço desculpa, mas isto são coisas que estão quase a mudar. Estou a brincar agora com a Está Ana. tudo muito fresquinho, Está está tudo tudo muito muito fresquinho. fresquinho, exatamente. Mas como eu dizia, portanto, eu convidei a Ana, minha colega do ISEP do Porto, para constituir e moderar este painel. Ela trabalha diretamente nesta área. Portanto, ela, muito mais do que eu, tem muito mais à vontade, muito mais sabedoria e conhecimento para tratar o assunto. Ela convidou duas pessoas, mas eu agora vou passar então a palavra, vou-lhe passar a pasta e ela vai precisar apresentar as convidadas. Mas já agora queria também agradecer às convidadas da Ana, portanto, terem aceito o convite e pronto, vamos estar aqui a ouvir falar durante uma hora sobre inteligência artificial nas empresas. Ana, muito obrigado por teres aceito também o convite. Se faz favor, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que vos dou as boas-vindas a mais um webinar, neste caso dedicado ao tema a inteligência artificial nas empresas, num contexto muito particular de evolução técnico-científica no mundo em mudança. Vivemos um momento singular na história da inovação. Um, Todos nós temos assistido ao longo das últimas décadas à digitalização da economia, à expansão da internet, à mobilidade das comunicações e à crescente disponibilidade de dados. Hoje, particularmente, estamos aqui perante este webinar, em que tentaremos, de alguma forma, analisar alguns desafios que enfrentamos perante uma nova etapa deste processo de transformação digital, associada à integração da inteligência artificial nos processos, nos produtos, nos serviços e, particularmente, nos modelos de negócio das organizações. Mais do que uma nova tecnologia, a inteligência artificial representa um avanço científico e tecnológico
com potencial para redefinir a forma como trabalhamos, como suportamos as nossas decisões, como comunicamos e, principalmente, como criamos valor. Tal como a descoberta da eletricidade, o aparecimento da área da informática ou dos desenvolvimentos associados à internet, que transformaram profundamente a nossa sociedade e a economia, a IA tem vindo a afirmar-se como uma tecnologia transversal capaz de impactar os setores de atividade de forma transversal. Esta evolução ocorre particularmente num contexto de mudança acelerada. As empresas enfrentam desafios relacionados com a competitividade global, a transformação digital, a escassez de talentos, a sustentabilidade, desafios associados à cibersegurança e a necessidade crescente de adaptação a mercados cada vez mais dinâmicos. Neste cenário, a IA, efetivamente, a inteligência artificial, surge simultaneamente como uma oportunidade e uma responsabilidade. E é neste contexto que iremos tentar analisá-la. A oportunidade, identificamos nós, reside na capacidade de aumentar a produtividade, de melhorar a experiência dos clientes, de otimizar operações, de apoiar a inovação e criar novos serviços. Por outro lado, a responsabilidade decorre da necessidade de garantir que estas tecnologias sejam desenvolvidas e utilizadas de forma ética, transparente, segura e alinhada com os valores das organizações e da nossa sociedade. Esta é uma questão particularmente importante nas empresas da área das comunicações, onde a gestão da informação, a confiança dos clientes, a conectividade e os dados desempenham um papel central, onde a inteligência artificial vem levantar questões fundamentais, como, por exemplo, como transformar conhecimento em valor, como conciliar inovação com privacidade, como preparar as pessoas para trabalhar em conjunto com sistemas inteligentes e como garantir que o progresso tecnológico continua ao serviço do desenvolvimento humano. Não iremos, com certeza, conseguir responder a estas questões e, portanto, ao longo deste webinar, iremos procurar refletir sobre algumas destas questões, explorando não apenas as capacidades atuais da inteligência artificial, mas também os desafios científicos, tecnológicos, económicos, éticos e regulatórios que acompanham a sua adoção. Num mundo em permanente mudança, compreender a inteligência artificial deixou de ser uma competência exclusiva de especialistas. Tornou-se uma necessidade estratégica para todos os intervenientes da cadeia de valor, desde os líderes aos gestores, aos técnicos e colaboradores que pretendem participar de forma ativa na construção do futuro das suas organizações. E, portanto, esperamos que esta sessão, este webinar, seja um espaço de partilha, reflexão e inspiração, contribuindo assim para uma compreensão mais ampla do papel da inteligência artificial no âmbito do processo de transformação e de sociedade. Para o painel de hoje, teremos como oradoras a professora Catarina Reis, professora auxiliar no ISCTE. Ela é especialista na área de blockchain e tecnologias associadas, com um historial comprovado de participação no processo de implementação de soluções inovadoras em diversos setores. Tem uma vasta experiência em metodologias Agile, otimizando processos de desenvolvimento de software no incremento da eficiência e da adaptabilidade. Teremos também connosco a professora Iacovina Kindilidi. Ela é associada sénior na VDA, é professora convidada na Nova School of Law e a sua participação é particularmente importante, dada o seu expertise
em tecnologias emergentes, na área de dados, cibersegurança, plataformas e propriedade intelectual, vista numa perspectiva diferente que não a área da computer science. E, portanto, a professora Iacovina é advogada, e, portanto, presta regularmente aconselhamento estratégico para o desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras e modelos de governança. É membro da equipa operacional para o desenvolvimento da plataforma de compliance de IA, em cocriação com um conjunto de parceiros, e de referir que, efetivamente, é a única Lead Assessor certificada pelo I3Es em Portugal para a avaliação ética com base nos critérios Certify Ed do I3Es. A quem agradeço desde já terem aceito este desafio para participar neste painel, e é neste contexto que lançaria a primeira questão às duas convidadas. Em vosso entendimento, e considerando efetivamente o preâmbulo que estive a realizar, a inteligência artificial representa, sobretudo, e consideramos as oportunidades de crescimento para as empresas de comunicações, ou um desafio de confiança, ética e responsabilidade? Deixaria ficar o desafio na primeira pessoa para a professora Catarina Reis. Começaríamos pela professora Catarina Reis e depois a professora Iacovina. Ora bem, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que aqui estou convosco hoje, e é também com muito gosto que venho aqui partilhar um bocadinho da minha experiência, que neste momento e com o avanço tecnológico que estamos a sentir, acaba por se diluir no meio de todas as experiências que temos vindo aí a observar. Ora bem, em relação à questão de oportunidades e desafios, todas as empresas com as quais tive a oportunidade de trabalhar diretamente fazem sua análise SWOT, não diria diariamente, várias vezes ao dia atualmente. E, portanto, obviamente, todas elas têm consciência de que algo que pode entrar nas oportunidades é algo que também pode entrar nas ameaças. E, portanto, efetivamente, aquilo que me parece que se deverá acautelar e que cada empresa já está, de alguma maneira, a conseguir fazer, é apostar, e pronto, obviamente sou um bocadinho enviesada naquilo que vou dizer, mas a apostar na sua formação. Efetivamente, a tecnologia está a avançar a um ritmo devastador mesmo, e efetivamente temos que nos informar e temos que saber aquilo que aí anda. É uma oportunidade, sem dúvida, mas é também um desafio, ou seja, temos que, e eu li um artigo de opinião outro dia, em que alguém referia que a inteligência artificial tem, acima de tudo, a falta de regulamentação. E eu olho para este tipo de afirmações e fico espantada, porque a nível de legislação, e estará aqui alguém muito mais especialista nisso do que eu, mas a nível de legislação é preciso ter um conhecimento intrínseco das coisas antes de as conseguir legislar e de as conseguir aprofundar. À velocidade que andamos, isso é do mais difícil que temos atualmente, portanto é um desafio constante. E, portanto, os desafios estão aí, são desafios para todos, mas também são oportunidades para todos. Eu acho que eventualmente depois teremos a oportunidade de falar de outros aspectos, mas para já termino aqui resumindo é uma oportunidade, é um desafio, e formação acima de tudo para conhecermos aquilo que aí anda a nível tecnológico. Passo a palavra. Muito obrigada, professora Catarina, e também, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, professora Ana. É um gosto de estar neste painel, falar sobre o meu tema favorito, seja ao nível profissional, seja ao nível académico, e muito obrigada por lançar esta primeira pergunta, porque acho que dá um espaço para começar esta discussão e de facto, para já começar a pensar
sobre a tecnologia, mas também toda essa discussão sobre a regulação de uma forma ligeiramente diferente, não de uma forma que é um travão um do outro, mas como podemos usar o com o outro para criar e utilizar uma tecnologia que de facto todos nós podemos usar com confiança. E esta ideia acho que é essencial e a minha resposta nesta pergunta vai começar com este sentido, que é, na verdade, a dicotomia é falsa. Não existe uma dicotomia, não temos uma confiança ou a tecnologia ou uma consideração adicional sobre a ética, a responsabilidade e a robustez da tecnologia, seja tecnológica ou ética ou jurídica. Acho que, na verdade, que a confiança, a tecnologia é uma condição ao acesso à oportunidade na tecnologia. Não podemos aproveitar o máximo da tecnologia sem confiança mesma. E esta confiança segue muito da lógica de segurança ao serviço, ao produto, e acho que é algo que o setor das telecomunicações em geral é bastante habituado a pensar. Esta segurança da infraestrutura crítica, que tem uma responsabilidade para o acesso ao serviço essencial, mas ao mesmo tempo precisamos de fortalecer a mesma infraestrutura, seja ao nível da cibersegurança, mas também aqui, quando estamos a introduzir na própria infraestrutura soluções inovadoras como a inteligência artificial. E especialmente quando estamos a utilizar tecnologias que têm um nível de autonomia um bocadinho mais elevado, como a inteligência artificial no geral, especialmente a que estamos a utilizar agora. E por isso diria que a ética ou a conformidade jurídica aqui não pode ser olhado como mais um tick in the box, mais uma obrigação que as organizações devem ter, mas também como uma oportunidade, uma própria oportunidade para construir algo que pode potenciar no final do dia as próprias oportunidades de tecnologia, que de facto no setor das comunicações são várias, começando a partir da própria gestão da infraestrutura e passando depois para a gestão do cliente, a personalização, a automatização das várias operações e também a própria segurança da rede. E por isso concordo completamente também com a professora Catarina. A questão é como podemos potenciar mais a oportunidade através de aumentar, de qualquer forma, a confiança que temos na mesma e criar uma tecnologia mais compliant e com conformidade. Obrigada. Muito obrigada. Passaria agora para a professora Catarina Reis, novamente. E agora com uma questão um pouco mais orientada à sua área de intervenção. Até porque ainda esta semana recebemos uma notícia que, de alguma forma, vai ao encontro, eventualmente, de algumas das consequências da evolução da IA e o seu impacto na área do processo de desenvolvimento de software. E, portanto, considerando a evolução tecnológica nas empresas, uma perspectiva que se tem colocado muito interessante é a exploração da aplicação da área e das técnicas e das ferramentas de generative AI e a área de blockchain, que de alguma forma estão a alterar os paradigmas tradicionais do processo de desenvolvimento de software, de governação tecnológica e da confiança digital. Neste contexto, tendo em consideração os diferentes receios que o próprio mercado profissional poderá estar a sentir, que competências considera que irão diferenciar os engenheiros de software do futuro mais valiosos, numa era em que a IA já consegue gerar código, já consegue gerar testes e documentação de forma automática e em segundos. Eu sei que é uma grande provocação, mas... Este é o verdadeiro desafio. Na área de desenvolvimento de software, ter máquinas a escrever o próprio código que elas vão executar acaba por ser efetivamente algo que eu diria que consegue perturbar-nos. Obviamente, eu tenho aqui uma dupla experiência, portanto, eu sou professora na área de engenharia de software, ensino a programar, que é uma das componentes de engenharia de software, há mais de 24 anos,
e, portanto, tenho sentido muita dificuldade em definir quais são as competências e, portanto, como não tenho também uma bola de cristal, tem sido difícil definir quais são as competências que os alunos de hoje têm que ter exatamente para conseguir dar resposta a estes desafios que o próprio mercado de trabalho lhes está a colocar. Efetivamente, alguém que está a aprender a programar e tem um chat GPT, tem um Claude e que tem um motor de LLM que lhe gera o trabalho final em 5 minutos, que antigamente seria um trabalho para um mês, vamos colocar assim, tem a vida facilitada. A grande questão é que, efetivamente, aquilo que nós estamos a apontar, e portanto estou a falar de uma equipa que tem vindo a trabalhar nesse sentido, aquilo em que estamos a apostar é aquilo em que basicamente todos os que aqui estejam, que têm contato com a área da engenharia de software e da programação, sabem que é fundamental. E tem a ver com análise crítica, com raciocínio, com algoritmia e muitas vezes voltar um bocadinho à base. Ou seja, eu neste momento sinto que recuei alguns anos a nível, por exemplo, da componente de avaliação, no sentido em que é impensável não haver um teste em papel para que os alunos possam efetivamente sozinhos, não é? E no contexto deles, demonstrar as suas capacidades. Por outro lado, temos os orais, que acabam por ser fundamentais. Porque há aqui uma questão, nós não podemos evitar, a inteligência artificial já existe há muitos anos, portanto é sempre um disclaimer que eu gosto de fazer. Efetivamente tivemos um boost desde 2022, se não estou em erro, quando colocaram no mercado ferramentas muito fáceis de utilizar e que nos dão acesso a um mundo que era desconhecido para muitos. E, portanto, basicamente, este mundo que nos é trazido agora, nós não podemos escondê-lo, ou seja, eles estão aí e, efetivamente, também não podemos colocar profissionais no mercado que não saibam utilizar as ferramentas. E, portanto, isto, efetivamente, lança aqui um grande desafio e é preciso haver uma alteração a nível da forma de ensinar para que estas competências sejam acauteladas naquilo que nós já conseguimos estabelecer que é fundamental, portanto, a capacidade crítica de análise daquilo que é uma resposta dada por uma ferramenta destas, e é preciso ter muita capacidade crítica para perceber efetivamente aquilo que é recebido como resultado espetacular que funciona às mil maravilhas, até que efetivamente deixa de funcionar e depois se vê com uma perspectiva muito, muito complicada em que não conseguem resolver problemas se calhar um bocadinho simples ou demasiado simples e portanto efetivamente a aposta é mesmo nisto, raciocínio crítico, algoritmia, pensamento, desenvolvimento de capacidade crítica. E está a ser algo que não é linear e que está a ser difícil, até porque efetivamente às vezes corremos o risco, especialmente quando estamos a começar a desenvolver estas competências, corremos o risco de parecer, apesar de não ser o verdadeiro intuito, mas de poder estarmos a transmitir que estamos a impedir o acesso às ferramentas, quando na realidade não é isso que se pretende. Aquilo que se pretende é que haja uma utilização cuidada das ferramentas, no sentido de, ok, é uma ferramenta e foi feita por humanos e, portanto, vai ter erros também. Como nós sabemos, ou espero que já tenham ouvido falar, uma das coisas mais frequentes nos Large Language Models, que basicamente tem sido o grande problema aqui a nível de geração automática de código, tem a ver com alucinações e, portanto, tem a ver com respostas que são fantasiosas. Eu volto sempre a chamar a atenção que, neste momento, nós temos carros movidos a software, ok, foi mesmo uma provocação, obviamente não são movidos a software, temos aviões que são colocados no ar e que dependem de software e que, portanto, a nossa vida atualmente depende muito de software. Nós não podemos deixar que sejam as máquinas, pelo menos no estado em que eu tenho percepcionado que elas estão neste momento, que introduzem muitos erros e que são muito, muito falíveis, ok? Portanto, eu não sei se consegui responder porque eu ia continuar aqui a falar de um determinado conjunto de coisas. Eu voltarei à questão mais tarde. Okay. Professora Iacovina, estaremos preparados para confiar em sistemas de IA para tomar decisões autónomas sobre, particularmente, gestão de tráfego, manutenção,
ou resposta a incidentes, que são problemas a que os nossos colaboradores estarão familiarizados? A resposta sempre do advogado é depende. Acho que também neste caso depende. Por um lado, como também a professora Catarina estava a mencionar, uma parte da confiança tem a ver com a própria capacidade da tecnologia e no setor das infraestruturas em geral, também com base na minha experiência a trabalhar para clientes do setor, é que temos algumas soluções que de facto ajudam, mas não há milagres neste momento. E existem soluções tipicamente que podem ajudar mais ao nível da monitorização da própria infraestrutura, identificação de alguns incidentes ou poder apoiar um bocadinho algumas decisões sobre a manutenção preventiva, mas não tanto para uma gestão independente da rede e da infraestrutura no total. Isso significa que provavelmente vamos ter alguns desenvolvimentos nos próximos anos enquanto a tecnologia está a evoluir, mas o próprio setor das comunicações, quando estamos a olhar para a gestão do tráfego, a gestão de infraestrutura, ainda não tem soluções de inteligência artificial muito avançada que podem ajudar o seu dia a dia. Isto não significa que não temos soluções de inteligência artificial que existe há muitos anos, como a professora Catarina mencionou, que não são tão avançadas, mas tipicamente de uma forma mais de analytics, podem apoiar o dia a dia e a gestão da infraestrutura. Dito isto, a própria regulação está a pensar que o setor das infraestruturas e das comunicações em particular tem muitas oportunidades para explorar através da inteligência artificial um bocadinho mais sofisticada, com mais autonomia e mais avançada no futuro. E por isso, dentro do próprio regulamento de inteligência artificial, porque também é importante dizer que já temos o regulamento, que já está em vigor, isto é uma novidade global, mas também é um standard europeu que estamos a espalhar para o resto do mundo, identifica um conjunto das aplicações que pode apresentar alguns riscos um bocadinho mais elevados para a saúde, segurança e os direitos fundamentais das pessoas. E dentro destes use cases que são identificados, dentro dessas aplicações que são identificadas como risco elevado, que podem ser colocadas e devem ser colocadas no mercado no final do dia, porque têm várias vantagens, mas apresentam alguns riscos, identifica a utilização da inteligência artificial, sempre estamos a falar sobre inteligência artificial mais avançada, não só analítica, mais de uma gestão autónoma da infraestrutura, como a professora Ana mencionou na sua pergunta, como algo de risco elevado. Isso significa o quê? Que estamos a perceber que no final do dia, para confiar a uma solução de inteligência artificial avançada e para deixá-la a gerir a própria infraestrutura, devemos cumprir com o conjunto das regras para assegurar que temos esta confiança que nós precisamos, que a solução é segura do ponto de vista da cibersegurança, mas também do ponto de vista da robustez técnica, que não vai impactar a segurança da própria infraestrutura, não vai impactar a saúde e a vida das pessoas, seja através da falta de acesso direto, por exemplo, à rede, ou que pode impactar a própria manutenção, mas se eu tenho uma solução simples, como a maioria que temos atualmente nas várias redes, mesmo aqui em Portugal, não vão ter esta solução de risco elevado, vamos ter uma solução que simplesmente apoia o nosso dia a dia, faz o trabalho meramente auxiliar e não gera autonomamente a rede. Neste caso, ficamos fora do regulamento, mas quando temos esta autonomia mais elevada, exatamente para assegurar que isto funciona bem, exatamente para aumentar a confiança que nós temos a esta tecnologia, os prestadores, as entidades que desenvolvem e prestam estas soluções para as empresas do setor de comunicações, têm de assegurar o conjunto das regras
técnicas e também organizacionais têm de prestar esta informação às entidades das comunicações, para as próprias entidades das comunicações, que também elas vão ter o conjunto das obrigações próprias, poder cumprir com as mesmas, poder assegurar e monitorizar estas soluções. E a parte mais importante sempre tem de ver com a capacidade de intervenir quando a solução não funciona bem. Porque eu tenho de ter a capacidade praticamente de ter um red button, tirar a máquina do lado e posso intervenir diretamente aqui no momento que alguma coisa não está a correr bem, especialmente no setor tão sensível e tão regulado como o setor das comunicações. Mas já agora, já que estamos a falar de regulação, o que é que consideras relativamente à regulação europeia? Esta está a travar ou está a fortalecer o esforço de inovação em IA, a nível nacional e a nível europeu? E como devem, neste caso, as empresas preparar-se para os novos requisitos do AI Act? Muito obrigada. Acho que nós já tínhamos discutido isso também no passado e por isso que é uma oportunidade de partilhar exatamente os pontos da nossa discussão. E tipicamente esta é uma pergunta bastante discutida e começa a partir de um problema europeu, quase, que tem de ver com a forma que nós estamos a regular na Europa, mas ainda mais com a forma que estamos a implementar a regulação. E, nesse sentido, é importante de desmistificar exatamente que é este ponto, que é a regulação pode funcionar como um travão para a inovação. A realidade tem de ver que cada um de nós tem uma obrigação de implementar de uma forma consciente, que voltando aqui na primeira pergunta, não utiliza a legislação como um checkbox, não mais uma checklist que eu tenho de cumprir e depois vou esquecer e deixar. Especialmente quando estou a falar sobre uma tecnologia que evolui ao longo da sua própria utilização. Mas, infelizmente, especialmente no âmbito da proteção de dados, na forma que foi implementado o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, foi um bocadinho limitativo, porque lançamos o regulamento sem de ter um conjunto das diretrizes e orientações para a forma que podemos implementar. Isto criou uma confusão enorme que continua ainda agora, depois de 8 anos que temos o regulamento e mais de uma década que estamos a discutir, que muitas pessoas acham que não podemos tratar os dados pessoais, dados sensíveis, estamos a pedir consentimento. A realidade não é esta. Podemos, mas temos de cumprir com algumas regras. E aqui surgiu uma falha na implementação ao longo da Europa. E nós percebemos isto durante o Covid, infelizmente, porque a Europa não teve acesso a dados de saúde, que por causa disto, percebemos que temos de olhar a legislação de uma forma um bocadinho mais proativa e assegurar que temos as formas certas de interpretar a legislação antes de lançar a própria legislação. E aqui o que acontece com a AI, que de facto estamos a tentar fazer exatamente isto, porque pode ser uma novidade europeia, mas o regulamento da IA aplica-se também para todas as entidades que desenvolvem soluções de IA que vão ser utilizados na Europa. Isso significa que estamos a criar o standard, ou queremos criar o standard global, onde também todas o resto das empresas têm de cumprir, e isto cria de forma indireta um standard e um nível de cumprimento para todos. Isso significa que não vai ser um pain point para as entidades europeias, vai ser algo que todo o mundo que quer prestar serviços na Europa, e todos prestam, porque o mercado europeu continua a ter um interesse, incluindo para as entidades americanas, tem de cumprir. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto que temos de pensar sobre esta discussão, sobre a inovação, é que, na verdade, todo o mundo, existem vários estudos ao longo de 10 anos, todo o mundo sempre dava a dizer, eu preciso confiança para a inteligência artificial e para ter confiança preciso clareza jurídica. E para ter uma clareza jurídica é preciso legislação. E começamos a partir da ética, porque a ética é dinâmica, não é vinculativa, e todo o mundo estava a dizer o mesmo. E temos standards éticos ao nível europeu, seja a Unesco, ONU, OECD, que todos dizem exatamente a mesma coisa. A diferença é que na Europa é mais fácil, e na União Europeia em particular, a regular, porque temos este ambiente da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu que permite-nos a regular de uma forma harmonizada. E o regulamento reflete exatamente a necessidade da indústria e da sociedade para
aumentar a confiança à tecnologia mais uma vez. E então, o que temos agora? Temos um regulamento que é complicado, é longo, é complicado do ponto de vista técnico, é complicado do ponto de vista jurídico. E por isso que é essencial workshops como este, discussões como esta, onde trazemos pessoas de diferentes backgrounds, porque a inteligência artificial, sempre desde do momento que foi criada como área da engenharia e a análise de dados em geral, foi multidisciplinar e continuamos a ter uma necessidade de multidisciplinaridade para regular, mas também para implementar a própria regulação. Porque os riscos da tecnologia são multidisciplinares. São éticos, por exemplo, eu posso excluir alguém de ter acesso a um emprego ou a um empréstimo ou para ter acesso à própria rede, no caso das infraestruturas críticas, mas também eu posso ter um problema técnico, posso ter um ciberataque que sai através da inteligência artificial, que sai através da minha solução implementada na minha rede. E para salvaguardar tudo isto, preciso colaboração das diferentes disciplinas. E assim aqui, acho que para concluir a minha resposta, onde temos uma oportunidade enorme de deixar fora estas discussões que sempre continuamos a ter na Europa sobre o regulamento pode ser o travão na inovação e pensar como nós podemos usar a própria legislação, esta capacidade que nós temos de partilhar um estándar ético, ao contrário do resto do mundo, e uma capacidade de promover confiança na tecnologia e confiança no mundo digital que estamos a viver, e aproveitar isto para criar soluções inovadoras que cumprem com o conjunto de regras by design, porque o regulamento olha as tecnologias também como uma forma para implementar a própria ética, a própria legislação na forma que estamos a desenvolver as tecnologias para ter confiança quando estamos a utilizar e também temos regras quando estamos a utilizar as próprias. As entidades do setor das telecomunicações tipicamente não vão criar soluções próprias, vão utilizar soluções que alguém desenvolveu para eles ou que compra off the shelf. Nesse sentido, vão ter obrigações que tipicamente identificamos nos deployers, como nos chamamos de utilizadores que utilizam a tecnologia no âmbito dos serviços profissionais dentro do regulamento. E para começar a preparar, porque agora, hoje, foi acordado um adiantamento nas regras do regulamento. Isso significa que temos quase um ano para implementar o regulamento continua em vigor, algumas obrigações já estão aplicáveis, outras vão ser aplicáveis a partir de 2 de dezembro, e a maioria para os riscos, para os sistemas de risco elevado, como as soluções que são utilizadas, por exemplo, nos recursos humanos, na infraestrutura crítica, entre outros, passam por ser aplicáveis a partir de 2 de dezembro de 2027. Isso significa que temos algum tempo, mas não é suficiente, porque temos muitas coisas para fazer. O primeiro ponto da partida é olhar dentro da casa e perceber o que eu tenho. Que tipo de soluções de inteligência artificial eu estou a utilizar ou a desenvolver? Muitas empresas, a maioria das empresas, para ser honesta, também por experiência própria, não sabe, ou demora imenso tempo para fazer este levantamento e este mapeamento dentro da casa. Depois de olhar para essas soluções, tenho de colaborar com a minha equipa jurídica e com a minha equipa de compliance e a equipa técnica de cibersegurança para perceber qual é o objetivo destas soluções. Eu estou a utilizar estas para que é feito? Tenho o contrato? Não tenho o contrato? Qual é o objetivo? E com base disto perceber estas soluções caem dentro do regulamento da IA, tenho aqui uma solução proibida, no princípio ninguém vai ter, mas para ser honesta também pode acontecer muitas vezes e é melhor de assegurar que não temos um caso destes. Tenho uma solução de risco elevado, tenho alguma obrigação específica de transparência, por exemplo, tenho de utilizar o chatbot, este tem obrigações próprias que vão ser aplicáveis a partir de 2 de fevereiro deste ano. E com base disto, tenho de preparar a minha governança de IA, que começa tipicamente com um mapeamento, uma fotografia quase do estado da arte dentro da organização, para perceber o que falta, o que é preciso de ter ao nível técnico, mas também organizacional. E o ponto essencial
que sempre nós recomendamos do ponto de vista jurídico, mas também é o que estamos a fazer neste workshop hoje, é a literacia em matéria de IA. E a literacia em matéria de IA não significa só perceber como a tecnologia funciona, é perceber exatamente que existe uma legislação, perceber exatamente que existem riscos na utilização de tecnologia e também estes riscos podem ser mitigados através de colaboração, através de medidas técnicas, mas também de medidas organizacionais. Obrigada, muito obrigada, professora Catarina Reis. Passaria agora a provocação para o seu lado. Se uma aplicação crítica for desenvolvida maioritariamente com recurso a ferramentas de IA e ocorrer uma falha grave, quem deve ser responsabilizado? O programador, a empresa ou o fornecedor da tecnologia de IA? Eu acho que os únicos que podem ser culpabilizados ou responsáveis, ou aquilo que eu queria falar há bocadinho acerca do tema, apesar de não ser especificamente a minha área, a parte de legislação, são todos os humanos. Portanto, todos os humanos envolvidos no processo são responsáveis e são accountable, não é? Ou seja, efetivamente têm que dar resposta perante algo que está a acontecer. Lá está, faz parte daquilo que eu chamo a atenção todos os dias em sala de aula, sempre que falo com uma empresa a propósito deste assunto, chamar sempre a atenção que não, os humanos é que estão no poder, portanto a última decisão, o go, no go, vai sempre cair sobre um humano. Agora, eu queria voltar aqui um bocadinho àquele outro tema e que também tem a ver com isto. Uma das palavras-chave que a professora já disse várias vezes tem a ver com confiança. E eu acho que a legislação tem o seu tempo, a criação de standards, eu sou membro do I3ES e sei perfeitamente que demoram o seu tempo, são fundamentais, a legislação é fundamental e a legislação é fundamental porque nós não confiamos uns nos outros. E, portanto, há uma tecnologia, e eu costumo dizer que as tecnologias têm a sua reputação associada àquela que é a killer app e, portanto, no caso daquilo que nós estamos aqui a discutir, que são as mais recentes aplicações de inteligência artificial, as aplicações que foram colocadas no mercado são extremamente fáceis de utilizar e, portanto, basicamente colocaram massivamente em todo o lado a inteligência artificial, mas há uma tecnologia que é um parente pobre, que se chama blockchain e cuja sua killer app contribuiu muito para aquilo que tem vindo a ser a desconfiança na tecnologia, que é uma pena, porque efetivamente blockchain é uma das secções dentro de Distributed Ledger Technologies e uma das coisas que o blockchain veio trazer e que os sistemas distribuídos trazem tem a ver com eu não preciso de confiança para existir no mundo. E esta questão de eu não preciso de confiança, de haver uma transparência, de haver a rastreabilidade, é algo que eu ainda não percebi porque é que não há mais esforços no sentido de trazer aquilo que a inteligência artificial tanto precisa e a legislação tanto precisa neste momento, que é acima de tudo garantir que há registros, garantir que há accountability, garantir que há rastreabilidade daquilo que está a acontecer. Até porque como a tecnologia muda todos os dias, aquilo que é verdade hoje já não vai ser verdade amanhã, mas não deixou de ser verdade hoje. E, portanto, a utilização de tecnologias, porque as tecnologias não vivem sozinhas. Eu não posso ter software sem ter hardware onde ele corre. Portanto, toda a tecnologia deve ser utilizada em prol de um bem comum. E eu acho que a legislação deve continuar a fazer o seu caminho, os standards devem continuar a fazer o seu caminho, mas que podíamos ser mais proativos e começar já a registar e a fazer uso daquilo que são outras tecnologias que permitem mecanismos de consenso, sem que haja uma centralização, sem que haja um dono que comanda e que decide por todos, que há efetivamente uma distribuição, que efetivamente toda a gente tem acesso à mesma informação e que as pessoas ou que as entidades conseguem ser responsabilizadas por aquilo que efetivamente aconteceu, é algo que eu lanço aqui o desafio, porque do ponto de vista empresarial me parece que vai ser algo que vai ser necessário num futuro muito próximo, quando a legislação estiver pronta. E se as empresas se começarem já a preparar no sentido de garantir esta rastreabilidade, efetivamente, como eu costumo dizer, mas o blockchain não dá para apagar as coisas e efetivamente às vezes cometemos erros.
E eu costumo dizer sempre o mesmo, que é, eu quando cometo um erro e me apercebo que cometi o erro, eu posso, por simplesmente resolvê-lo, ou seja, tomar um conjunto de medidas que, de alguma maneira, equilibrem aquilo que foi o erro cometido. Mas o facto é que o erro aconteceu. E, portanto, o blockchain é exatamente isso. Portanto, efetivamente as coisas acontecem, os factos existem e são únicos, e há uma rastreabilidade possível. Uma das associações tecnológicas que eu tenho vindo a fazer ultimamente, portanto, eu tenho muitos interesses de investigação, mas este é um deles, tem vindo a ser ligar resultados de inteligência artificial, modelos de inteligência artificial, portanto, tudo aquilo que acontece a nível de inteligência artificial com plataformas de rastreabilidade implementadas em blockchain, onde há estas questões de transparência, imutabilidade e, efetivamente, a total ausência de necessidade de haver confiança naquilo que são os intervenientes. Porquê? Porque existe a tal transparência a 100%, porque existem um conjunto de infraestruturas que a própria tecnologia suporta e que, por exemplo, não é, falamos de, existem regras que têm que ser cumpridas. Uma das técnicas ou subtecnologias de blockchain e distributed ledger technologies são os smart contracts, que de smart têm pouco, mas que são efetivamente programas que permitem a implementação de regras, e a legislação é efetivamente isso, é um conjunto de regras que têm que ser aplicadas. E, portanto, neste momento já temos tecnologia que permite fazer isso. Portanto, lanço aqui o desafio às empresas para começarem a tomar aqui as rédeas daquilo que será o seu futuro e começando já a investir naquilo que irá chegar. Não sabemos exatamente quando, agora era dia 2 de dezembro, creio eu que eu vi esta data. Efetivamente está próximo, mas suspeito que ainda vai demorar mais algum tempo até estar mesmo sedimentado. E acho que há passos que podem ser dados já nesse sentido. E pronto. Continuando neste ritmo, em sua opinião, professora Catarina Reis, vamos continuar. Em sua opinião, a IA está a democratizar o processo de criação ou desenvolvimento de software ou está a permitir concentrar ainda mais poder nas grandes plataformas tecnológicas? Neste momento, a concentrar totalmente o poder nas grandes plataformas tecnológicas. A Google conseguiu lançar os projetos que tem à base dos dados de todos nós, ok? Peço desculpa a quem aqui está que não tem uma conta da Google e que não tem uma conta de e-mail da Gmail, mas efetivamente a Google tem acesso a todos os nossos dados sem qualquer tipo de pudor sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados ou qualquer tipo de situação. Porquê? Porque está no seu direito, ofereceu um serviço gratuito e o produto somos nós. E, portanto, efetivamente, a partir do momento em que as pessoas disponibilizaram toda a sua informação, os dados são o petróleo atual, a bem dizer. E, portanto, sim, aí a minha opinião, neste momento, estamos a concentrar e a dar mais poder a quem já o tem neste momento. Professora Iacovina, continuamos com esta perspectiva de desafios e provocações no âmbito do processo de implementação de sistemas de IA e de utilização da IA. Quem deve, ao nível das organizações, supervisionar internamente a utilização da IA? Deverá ser a tecnologia, deverá ser os serviços de IT, deverão ser os serviços jurídicos, deverão ser os recursos humanos ou a gestão de topo? Todos. A resposta mais simples é todos. Sem Esse dúvida, de forma também integrada. exatamente. Este é também que é um entendimento, parece que é ser o entendimento até agora da Comissão Europeia e é alinhado em geral com vários frameworks de governança que existem e um bocadinho mais uma nota prática com base de alguns projetos de implementação do regulamento que já fizemos com várias empresas em Portugal, o que funciona tipicamente melhor.
cada entidade é muito diferente e por isso não existe uma receita certa para dizer, ok, só esta entidade faz sentido ou se estas direções faz sentido de serem envolvidas. Depende muito dos casos de uso de cada organização, mas mais ou menos, em princípio, funciona tudo melhor quando começa a partir da cabeça e vai um bocadinho para baixo. Precisamos de alguém, tipicamente, dentro do Conselho de Administração, do Comitê, depende da organização, de ficar a par e ter aqui um papel mais central nisto, porque a forma que vamos implementar o regulamento cruza muito com a própria estratégia de IA de cada organização e por isso esta perspectiva mais contínua é muito interligada com o próprio regulamento e a forma que a inteligência artificial continua e evolui ao longo do tempo de utilização e por isso não é uma coisa estática e nesse sentido vale a pena ter alguém mais sênior a ser envolvido nisto e a dar o passo mais para frente e a puxar as diferentes direções. E tipicamente, agora, dependendo da organização, pode ter algumas direções ou algumas equipas que ficam com o papel mais forte. Em Portugal estamos a ver algumas que ficam com a responsabilidade de ficar na equipa técnica, outras que passam na equipa de compliance ou de jurídico, dependendo da forma que isto está organizado, se têm as duas ou só uma. Temos alguns casos que passam através da equipa da inovação, mas ultimamente temos a ver que este modelo não está a ser muito gerido e muito preferível. E depois temos a criação de alguns comitês dentro das organizações que ficam responsáveis para a implementação do projeto. E aqui temos a equipa técnica e a equipa compliance jurídica, em primeiro lugar, e depois uma equipa mais alargada, que entra lá a equipa dos recursos humanos, porque elas devem de olhar para isto, por um lado, ao nível da literacia em matéria de IA para preparar as formações, mas e algumas políticas internas e boas práticas de utilização da IA que tem a ver com a cultura também e o crescimento dos próprios colaboradores, mas também porque elas estão numa direção onde os próprios usam a inteligência artificial e um dos casos de inteligência artificial que é considerado de risco elevado, que tem a ver com o recrutamento, gestão de tarefas, avaliação de desempenho. E por isso vale a pena de serem envolvidos logo no início também. E depois entram as equipas, por exemplo, de negócio, procurement, muito, muito importante, e entra já na equipa core, é de gestão de risco, quando existe a parte de auditoria interna, por exemplo, os nomes mudam ao longo das organizações, mas no final do dia todas estas devem ser envolvidas. E, em conjunto, deve colaborar e assegurar, em primeiro lugar, a definição da governança que funciona melhor para a organização e depois para implementar a própria organização, porque tipicamente quando estamos a implementar, isto cruza com as diferentes obrigações de cada direção. Por exemplo, a equipa jurídica pode tratar a preparação das políticas ou de compliance dos contratos com os vendors, mas a equipa de negócio tem de olhar, cai o meu vendor, fazer o due diligence, avaliar os riscos internamente para assegurar vale a pena comprar ou não a solução. E depois está a equipa técnica ou de cibersegurança, vai implementar e assegurar as medidas técnicas, por exemplo, mesmo a parte da blockchain que a professora Catarina estava a mencionar, por exemplo, para assegurar os dados que vão ser partilhados para o desenvolvimento à medida da solução, para o treino, para o fine-tuning, para a utilização, implementar as formas técnicas para assegurar, por exemplo, que os colaboradores não vão utilizar ferramentas de IA generativa públicas, mas só as que são desenvolvidas ou disponibilizadas pela própria organização, que também é um dos casos mais comuns de shadow AI dentro das organizações, porque todos nós, e falo para mim própria, temos as nossas contas do ChatGPT, do Claude e também utilizamos o Copilot do Gemini, o que a organização vai nos dar, mas, por exemplo, não podemos passar informação confidencial ou informação ou dados pessoais para as ferramentas públicas. Podemos usar para o nosso dia a dia ou para coisas que não são confidenciais, mas em princípio não podemos usar. E existem medidas técnicas que podem assegurar que os dados não vão sair da organização para além das políticas organizacionais que podemos implementar ou para além da formação que podemos dar aos colaboradores. E nesse sentido, acho que este conjunto das pessoas, esta equipa multidisciplinar, pode implementar melhor a solução. Isto também facilita de evitar
uns silos que existem tipicamente as organizações, especialmente as organizações mais grandes, maiores e mais antigas, diria também ao mesmo tempo, que existiram até agora, porque aqui voltando do que estávamos a discutir anteriormente, temos vários riscos, mas temos várias soluções. E para implementar todos os standards, e também é importante para dizer, já temos em fase da consulta pública de 3 standards europeus através da CNCNLEC, que são as organizações de standardização europeias, exatamente para apoiar na implementação do regulamento. Alguns destes standards são por exemplo, de gestão da qualidade, que são organizacionais, e os outros são puramente técnicos, que têm a ver com a cibersegurança das soluções da IA. E isso significa que todos nós temos de colaborar um com o outro e eu preciso de alguém técnico para fazer uma avaliação técnica de uma solução e eu vou interpretar esta avaliação técnica para assegurar que isto é em conformidade com o regulamento do ponto de vista jurídico, mas ao mesmo tempo preciso de alguém com background técnico para interpretar o que é necessário e implementar as medidas adequadas no dia a dia. Por exemplo, a avaliação dos enviesamentos nos datasets para o treino de soluções. Eu não posso fazer a avaliação do enviesamento. Preciso de alguém de investigar e implementar as medidas mais adequadas. E nesse sentido, acho que, voltando aqui nos dos pontos que discutimos ao longo desta sessão hoje, mesmo a própria implementação da governança da IA, por causa desta multidisciplinaridade, é uma oportunidade. É uma oportunidade de inovação, porque só quando estamos a colaborar um com o outro conseguimos ter soluções inovadoras, mesmo na forma que estamos a implementar a regulação e a ética. Muito obrigada. Nós estávamos aqui a tarde toda, pelo que eu percebo, e eu vou lançar uma última questão que seria comum às duas e para a qual eu peço alguma brevidade na resposta. Teríamos também ainda 1 minutinho ou 2 para alguma questão que venha do público. Eu já validei no chat, não tenho nenhuma, mas se eventualmente alguém quiser colocar alguma questão, por favor, esteja à vontade. E iríamos terminar com esta questão que me parece um pouco mais transversal, uma área muito específica da área do serviço de comunicação, onde os colaboradores das empresas de comunicações sentem mais diretamente o impacto da IA, é a área de atendimento e a experiência do cliente. E, portanto, várias são as questões que eu poderia elencar aqui neste contexto. Vou deixar ficar apenas 3. Os clientes, o que é que os clientes valorizam mais neste processo de interação? A rapidez no atendimento ou a interação humana? A utilização crescente dos assistentes virtuais está a aumentar ou está a reduzir a satisfação dos clientes no atendimento? E uma terceira e última questão, eventualmente estas respostas deveriam ser dadas pelo nosso público. Como é que nós podemos medir a qualidade de um atendimento realizado por um chatbot, por um assistente virtual? Catarina, queres começar? Eu posso começar. Ora bem, em primeiro lugar, eu não sei, eu não quero fazer aqui mais publicidade, já falei de uma empresa grande aí há bocadinho, mas pronto, mas vou falar. Há um anúncio publicitário. Por favor, coloca-te no lugar de cliente. Exato, exatamente. Há um anúncio publicitário. Há um anúncio publicitário das primas. Prima 1, prima 2, prima 3, toda a gente percebeu e toda a gente se riu. Atualmente eu começo a ver surgir pedidos e eu não sei até que ponto é que não vai haver uma petição para que haja legislação que obrigue que a pessoa, quando exige ser atendida por um humano, seja atendida por um humano. Porque, efetivamente, há muitos chatbots, eu próprio já tive a experiência, espero que mais ninguém tenha tido essa experiência, mas eu já tive a experiência de ser, efetivamente, desgastante estar a tentar explicar um chatbot que não desenvolve um determinado conjunto de coisas que no espaço, portanto, eu cheguei a passar 45 minutos à volta com vários chatbots, até que escrevi várias vezes, eu preciso que me ponhas em contacto com alguém humano, e portanto, na perspectiva de cliente, para mim, os chatbots são muito fáceis de medir. É preciso fazer análise textual e temos ferramentas mais do que adequadas para o fazer atualmente,
para perceber efetivamente aquilo que é dito e é gravado nessas interações com os chatbots e efetivamente aquilo que é escrito. E, portanto, eu acho que facilmente se vai perceber a necessidade de haver, pelo menos para já, um humano no loop. Ou seja, tem que haver ali algum suporte humano para efetivamente a garantir que as coisas correm bem. Não me vou alongar mais. Jacovina, muito, muito breve, por favor, porque temos uma pergunta do nosso público. Acho que tirando o chapéu da advogada e da investigadora, em geral, quando estou a interagir com a inteligência artificial, o que eu quero mais é rapidez e eficiência na interação. Certo? Mas quando estamos a olhar isto de uma forma, de uma organização, acho que muitas vezes, infelizmente, aconteceu, tipo, a implementação de uma solução de uma forma mais rápida, só para dizer que temos, sai de ter a capacidade de suportar a própria solução. Acho que para além do hype da inteligência artificial, estamos a entrar num momento de maior maturidade nas organizações e a pergunta, para além, na parte jurídica e ética, acho que deve de começar, preciso de facto de inteligência artificial para isto ou não? A professora Catarina mencionou antes, e acho que para esta pergunta faz sentido de voltar a repetir, existem outras soluções que também vale a pena de explorar muitas vezes, e não só porque podem ser mais seguras, mas porque talvez abordam os problemas ou resolvem os problemas que uma organização tem de uma forma mais segura, mais holística do que a inteligência artificial. Não é todo inteligência artificial, mas o que temos já está a evoluir, é mais seguro e mais robusto do que costumava ser. Acho que temos de experimentar. Eu continuo a ser fascinada com a inteligência artificial e vou continuar a experimentar, mas experimentar de forma consciente, não só para dizer que estou a inovar. No final do dia, se todos estamos a utilizar exatamente as mesmas ferramentas e não funciona muito bem, ninguém está a inovar na verdade. Por isso que acho que a realidade é aqui no meio de tudo e na forma que respondemos às necessidades da organização. Obrigada, muito obrigada por este round, em que espero termos alcançado a partilha não só de algum conhecimento, mas também de uma forma mais leve de vermos o papel da IA na nossa sociedade e na nossa comunidade. Só mesmo para terminar, obrigada, Carlos Oliveira, pela questão. A questão do Carlos vai no sentido de como pode uma microempresa entrar nesta dinâmica e tirar partido da IA. Que critérios e que cuidados devem ser tidos em conta? Portanto, aqui o Carlos está a colocar a questão de milhões. Eu não sei por onde é de começar, eventualmente a Jacovina estarás melhor posicionada para responder de forma abrangente com a questão associada à governação. Na prática, é uma das questões da área da governação da IA, de uma forma, eu digo que sucinta, porque não temos aqui muito tempo para detalhar. Acho que, em primeiro lugar, existem algumas exceções dentro do próprio regulamento para a forma que as microempresas podem implementar o AI Act, é uma simplificação de algumas medidas. A forma para tirar o maior partido nisto é começar, se não está a utilizar algumas soluções que funcionam de uma forma sucinta, se tem o background técnico, começa com os modelos que podem ser adaptados e do ponto de vista da conformidade, em primeiro lugar, ter uma política, que isto é fácil, para todos os colaboradores de perceber como poder usar a tecnologia de IA. Acho que isto é essencial para evitar e mitigar os riscos mais imediatos que surgem no dia a dia. E o segundo ponto tem de ver com as soluções que estamos, de facto, a gerir que são mais essenciais para nós, é começar a pensar de forma objetiva o tipo de IA que nós queremos utilizar. E, infelizmente, para começar a pensar sobre o tipo de IA que nós queremos utilizar, temos de pensar sobre os riscos se alguma coisa corre mal. É um exercício que cada um de nós pode fazer, e pode fazer sem custos agravados, incluindo para as microempresas, e com este ponto de partida, podemos desenhar
a governança que funciona para nós e ficar atentos nas coisas que a comissão está a publicar, porque existem muitos templates a sair, muitos standards que são grátis e isto vai ajudar imenso a maioria das entidades, incluindo as microempresas, a implementar o regulamento e a tomar o máximo partido na governança. Muito obrigada, professora Iacovina. Engenheiro, penso que atingimos aqui o nosso tá. limite temporal. Eu terminaria agradecendo a todos a participação neste webinar e espero que tenhamos conseguido corresponder às expectativas. Muito obrigada, professor Luís, pelo convite. Muito Obrigado, obrigada. eu, a todas. Muito obrigada por nos terem permitido, de alguma forma, partilhar algum do nosso conhecimento e da nossa experiência. Muito obrigada. Obrigada, Catarina, e à Iacovina. Muito obrigada mais uma vez por este intercâmbio. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Deus, boa tarde. Muito obrigado a todos. Até o próximo webinar, que é já dentro de 2 dias. Certo? Exatamente, é isso mesmo. E vamos falar de eficiência energética nas empresas daqui a 2 dias. Muito bem, muito Obrigado obrigado. a todos, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.